Irmãos, é com alegria que nós lembramos os irmãos que amanhã nós vamos começar a nova série do Alimento Diário, baseada nos escritos do apóstolo João, intitulado Não Desperdice Seu Tempo. Então, a partir de amanhã, nós daremos início a essa palavra. Senhor Jesus, há um ditado no mundo que fala: os fins justificam os meios. É um ditado diabólico. Mas nós vemos que as pessoas às vezes querem chegar ao poder de um país. Eles não estão nem aí que tipo de alianças eles vão fazer. Eles querem chegar ao poder. Pessoas querem muito ficar rico. Então, eles veem em qualquer oportunidade, mesmo que não seja muito honesta, mesmo que tenha que mentir, mas às vezes é aquela oportunidade de ouro. Nós sabemos que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele tinha um propósito. Em Hebreus, capítulo 2, é dito que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Olha só, Hebreus 2:5 fala: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? E o 7, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Por que o homem foi criado menor do que os anjos? Tem um porquê, irmãos. Para a gente entender isso, vamos fazer uma outra pergunta. Nós vemos que em Isaías 14, Ezequiel 28, mostra a rebelião de um arcanjo. E essa rebelião, ela foi seguida por 1/3 dos anjos. Porque Deus ali, sendo a suprema autoridade no universo, não julgou, condenou e executou o diabo. Tinha cortado o mal pela raiz. Não haveria mal. Por incrível que pareça, o Deus Todo-Poderoso não poderia fazer algo. Como assim? Parece até uma insubmissão a Deus a gente falar que o Deus Todo-Poderoso não poderia fazer algo. Certo? Eu vou dar um exemplo chulo, mas os irmãos vão entender.
Um homem do meu tamanho, se pegar uma criancinha para espancar, a gente sente até mal de falar nisso, ele mata a criancinha. Mas essa mesma criancinha poderia virar para o homem e falar: por que você não vai bater no meu pai, que é do teu tamanho? Você é um covarde. Ou seja, o senso de justiça de Deus não permitiu que ele julgasse, condenasse e executasse o diabo. Então, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é feito à imagem e semelhança de uma mão humana? Uma luva. Uma luva vazia no chão não tem utilidade. Eu posso até tropeçar nela, escorregar nela e cair. Agora, quando a luva está preenchida, ela tem muita utilidade. Ou seja, a luva só tem utilidade quando ela está preenchida pela mão humana. Assim também nós, homens, diante de Deus, só temos utilidade para Ele quando somos preenchidos por Deus. Então o homem foi colocado diante da árvore da vida. Para quê? Para que a vida de Deus preenchesse o homem e ele pudesse cumprir o propósito de Deus ao criá-lo. O homem foi colocado no jardim do Éden para o cultivar, no hebraico, literalmente, servir o jardim e guardá-lo. É fácil a gente entender essa palavra servir. É plantar, regar, podar, colher os frutos, mas guardar. Você fala logo, guardar contra o quê? Guardar contra o inimigo de Deus, que estava ali rondando o jardim. Ele já havia sido julgado, condenado, mas carecia do homem para executar, fazer algo que o próprio Deus não poderia fazer, que era executar o diabo. E é para isso que nós hoje estamos sendo preparados. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos enganeis, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades. É difícil porque a gente não vê esses principados e potestades. Mas quando a gente vai conhecendo a palavra, nós começamos a ter discernimento espiritual para perceber que muitas vezes não são as pessoas, mas quem está por detrás dela. Senhor Jesus, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres,
ou o filho do homem que o visites, fizeste-os por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, tendo essa introdução, nós vamos para Mateus, capítulo 4, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, após 40 dias de oração e jejum, ele é tentado pelo próprio diabo. Então, no versículo 8, 4, 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, nós não falamos que o que Deus quer é estabelecer o reino dele nessa terra? Pronto. Não é esse o fim? Aparentemente, é esse o fim. Mas os meios não estão de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Olha só a sutileza do inimigo. Aí o Senhor responde. Ele diz, então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, aqui o Senhor Jesus mostrou para nós que até mesmo o estabelecimento do reino de Deus nessa terra tem um caminho. Esse caminho é uma pessoa. Esse caminho está de acordo com a palavra do Senhor. Deus, Ele tentou estabelecer o reino dele através de Adão. Adão falhou. E a falha de Adão comprometeu a sua descendência. Porque nós nascemos com uma semente ruim dentro de nós. Nós somos mais atraídos pelas coisas do mundo do que as próprias coisas de Deus. Mas, graças a Deus, o último Adão, ele cumpriu o propósito de Deus, sendo o próprio Deus. Ele se fez carne, nasceu através da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Ou seja, Jesus era tanto filho de Deus, como ele era filho de Adão, ou filho do homem. Interessante que quando o Senhor Jesus
deparava com demônios, pessoas endemoniadas. Repara bem, esses demônios sempre falam: eis o Filho de Deus, eis o Filho do Altíssimo. O que eles estavam querendo dizer? Você é um covarde. Eu sei que você é o Filho de Deus. Mas Jesus retrucava que ele estava ali como filho do homem, filho de Adão, filho da Virgem Maria. Não estou me referindo às heresias de Tiatira, não estou referindo à realidade dele ser como nós. Ele era perfeitamente Deus, mas também era perfeitamente homem. Senhor Jesus, ele cumpriu toda a justiça de Deus na cruz. E aí, quando ele morreu, o sangue precioso dele foi derramado por nós. E ele se tornou o Espírito que dá vida. Hoje habita em nós. O problema é que muitas vezes, mesmo a gente sabendo disso, nós exercitamos pouco o Espírito. Nós precisamos exercitar mais o Espírito. Ó Senhor Jesus, nós, no mês passado, no dia 15, há 3 semanas atrás, nós estudamos sobre o contexto de Israel no Novo Testamento. Deus, ele momentaneamente rejeitou o seu povo porque eles estavam incrédulos. Nós vemos na carta de Paulo aos Romanos que foi o próprio Senhor que endureceu o coração dele para que nós, os gentios, os pagãos, tivéssemos acesso a tal salvação. Nós vimos em 1 Coríntios 10, 32, que a igreja não deveria ser causa de tropeço, nem para os gentios, as nações, nem para os judeus ou Israel, nem para a igreja de Deus. E, semana passada, nós vimos em Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas. Nós não vamos entrar em detalhes, mas nós vimos que 70 semanas de anos foram determinadas sobre o povo judeu. E que as primeiras 69 semanas se cumpriram entre o ano 32, mais ou menos 1, ou seja, de 31, 32 ou 33 da era cristã, quando os judeus rejeitaram o Senhor e o cronômetro de Deus encerrou para eles. E que falta ainda uma semana de anos, ou seja, 7 anos. O início dessa semana será quando Israel fará um pacto, secretamente ou abertamente, nós não sabemos, com alguém oriundo do antigo Império Romano. E aí eles terão oportunidade para reconstruir o terceiro templo,
Por quê? Quando chegar na metade dessa semana, ou seja, depois de transcorrido 3 anos e meio, vai começar, aquele líder, ele vai se colocar no lugar de Deus e vai profanar o templo, o Santo dos Santos. E aí vai começar um período de grande tribulação. Quando uma coisa se repete muito na Bíblia, quer dizer, é importante. Então, só no livro de Daniel é falado de 3 maneiras diferentes. Daniel 7, 25 é falado de tempos, quer dizer, um tempo, tempos e meio tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Daniel 12 também é falado tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 9 também é dito metade de uma semana de anos, ou seja, 3 anos e meio. No Novo Testamento é falado 2 vezes, referindo-se a 42 meses, em Apocalipse 11 e Apocalipse 13. E 1260 dias, Apocalipse 11 e Apocalipse capítulo 12. Ou seja, não importa que seja 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, isso corresponde ao mesmo período de tempo, que é chamado de a grande tribulação. O Senhor Jesus falou, se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia sobrar. Por causa dos eleitos, foi tal período abreviado. E aí, nós vamos dar uma pincelada agora no livro de Apocalipse. Eu já falei que Apocalipse tem um versículo-chave para que a gente possa entendê-lo. É Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Fala assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. O que é as coisas que vistes? É a visão do Cristo glorificado, que João havia acabado de ver no início do capítulo 1. O que é as coisas que são? É o capítulo 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas. Então eu gostaria de agora dar uma olhada nas coisas que hão de acontecer depois dessas. Começa aqui no capítulo 4. Olha só. Depois destas coisas, olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono
a um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. No trono que saem relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, ao terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas no trono, diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder para todas as coisas. Tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós sabemos que um terço dos anjos, eles seguiram o arcanjo Lúcifer. Ficou desfalcado. Certamente, aqui tinha, originalmente, 36 anciãos com as suas coroas. Sobraram 2 terços, 24. Por que eu estou falando isso? Porque o que está se presenciando aqui é uma... Como que fala quando um rei, ele abdica da sua autoridade? Ele deixa de ser rei. É uma abdicação, uma renúncia. Aqui está havendo uma renúncia coletiva. De quem? Dos anjos. Aí nós entendemos. Então, é aquela palavra de Hebreus que nós acabamos de ler. Vou reler para isso ficar mais claro para nós. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Só que quem tem autoridade hoje são os anjos, inclusive os caídos. Só que esses 2 terços dos anjos não vão ter problema nenhum em renunciar toda a sua autoridade e entregar para o Senhor. Mas 1 terço vai brigar.
E nessa briga, Deus vai ter que convocar alguém para a guerra. Eu acompanho já há bastante tempo uma youtuber chamada Aline, eu acho que é Aline com Israel, é Israel com Aline. Ela, inclusive, está grávida, eu acho que está ganhando menino por esses dias. Ela tem um filhinho, está vindo o segundo filhinho agora. E nessa guerra que está havendo lá em Israel, quem foi convocado? Aline? O filhinho? Não. Foi convocado o marido dela. O que uma criancinha vai fazer numa guerra? O que uma mulher grávida, nos tempos de dar à luz, vai fazer numa guerra? Tem que ir para uma guerra quem já foi treinado a usar as armas, quem tem força e experiência. Então, tendo essa visão agora, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, que se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja do céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora, pois, a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, aqui fala no versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu, né, no lugar deles. O que isso significa? Apesar de existirem 2/3 de anjos contra 1/3, o maioral de todos os anjos em força e poder é Lúcifer, é Satanás. Então, Miguel e os seus anjos não conseguem prevalecer. Aqui fica claro. Eles não conseguiram vencer o diabo. Agora, logo em seguida, fala assim, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui fala quem o venceu. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Algum anjo fiel a Deus, que são 2/3, precisou usar sangue? Não. Eles não carecem de sangue. Eles nunca pecaram. Quem carece de sangue são esses guerreiros, são esse filho varão. Eles homens como nós, pecadores como nós, filhos de Adão. Mas quando eles pecam, eles são como Davi, rápidos em se arrepender. São como Pedro, erra, mas não se justifica, se arrepende, chora diante do Senhor. E por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra que nós ouvimos não é apenas um conhecimento intelectual, é para ser vivida e praticada.
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os anjos morrem? Não. A maldição da morte entrou na raça humana porque o Senhor falou, ó, no dia em que vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore do certo e errado, vocês certamente morrerão. Um dia. Mas espera aí. Adão viveu 900 e tantos anos. Sim, para Deus, um dia é como 1000 como um dia, mas ele não passou de 1000. Foi 930, se eu não me engano. Senhor Jesus. Então, aqui fica claro que o arrebatamento é uma convocação. Assim como há 2 semanas atrás, o marido da Aline foi convocado para a guerra. Quando chegar no início desse período de grande tribulação, vai ser arrebatado o filho varão. Eu achei interessante. Ela estava sendo entrevistada, e o entrevistador falou, e você não... Como você está se sentindo? Porque o seu marido saiu, né? Ela falou, realmente, eu sinto muita falta, mas eu me sinto protegida pelo exército de Israel. O que um guerreiro vai fazer? Nada. Mas um exército, esse tem condição de fazer muita coisa. O Senhor aqui não está convocando um herói, Ele está convocando um exército. Mas o que eu preciso fazer para ser convocado nesse dia? O versículo 12, não, desculpa, o 11, deixa claro, nós precisamos aprender a usar o sangue do Cordeiro. Por exemplo, eu perdi a paciência com o irmão Cleomar e xinguei ele tudo e soltei os cachorros nele. Aí eu chego em casa, a unção fala, mas que coisa você fez? Você demonstrou amor de Deus? Você demonstrou a ira que está dentro de você. Então, eu peço perdão a Deus. E Deus me perdoa por causa do sangue do Cordeiro. Eu vou diante do irmão, me humilho e peço perdão. Ele me perdoa. Agora, o diabo, que é um acusador, ele fala, você ofendeu. Aí, se outro dia eu for pedir perdão a Deus pelo mesmo pecado, Deus poderia estar me perguntando, que pecado? Aqui não está escrito nada. Ou você acha que o sangue do Cordeiro não foi suficiente para perdoar? Nós precisamos saber que o sangue do Cordeiro, ele limpa os pecados. É óbvio que eu vou ter que tratar com as consequências.
né? Certamente o irmão vai ficar com um pé atrás comigo, porque ele fala, será que ele vai soltar os cachorros de novo? Né? Irmãos, se nós queremos sermos convocados para essa luta, nós precisamos aprender a usar o sangue do Cordeiro. Segundo, e por causa da palavra do testemunho que deram. Aqui é uma questão, não é apenas conhecer, não é apenas ler a palavra, acompanhar o alimento diário todos os dias, é nós ganharmos experiência, é dar testemunho, é aquilo que nós estamos lendo, ruminando, imergindo na palavra, estamos vivendo, experimentando. Senhor Jesus. E, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Nós amamos muito a vida da nossa alma. Nós amamos muito as nossas opiniões. E o Senhor, Ele quer que nós coloquemos prioridades na nossa vida. O Senhor fala para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, que assim como tem um primeiro lugar, vai ter um segundo lugar, vai ter um terceiro, a gente tem que estabelecer prioridades. Se nós soubermos estabelecer essas prioridades, nós vamos ser sérios candidatos a serem convocados para esse arrebatamento do filho varão. E quem é a mulher? A mulher, ela é a totalidade da igreja. Mas ela sofreu, mas gerou um filho varão, mas nem toda mulher vai ser arrebatada. Fazendo a comparação que eu ilustrei a família da Israel com a Aline, né? Ela ficou com os 2 filhinhos. Por quê? Porque o que ela iria fazer num campo de batalha, né? É injustiça de Deus? Não é. Ele sabe o que está fazendo. Agora, se nós sabemos o que Deus está fazendo, nós temos maior chance de fazer a vontade dele. Irmãos, eu não quero ficar para essa grande tribulação. Eu quero ser mais útil, fazendo parte desse exército que vai executar o propósito de Deus. Agora, se a vontade de Deus não tem sido feita no meu viver hoje, eu não vou ser convocado. Porque eu vou dar trabalho lá em cima. E ele sabe de quem ele precisa. Ele precisa de pessoas que aprenderam a usar o sangue do Cordeiro. Não é pessoas perfeitas, não. São filhos de Adão que erram, mas aprenderam a usar o sangue do Cordeiro. Há pessoas que conhecem a palavra, mas vivem a palavra, dão testemunho. E terceiro, que estabeleceram as prioridades corretas.
mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Senhor Jesus, eu acho que deu para os irmãos entenderem o significado do arrebatamento do filho varão. Por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. Vamos multiplicar em pequenos grupos e ruminarmos aquilo que ganhamos. Amém? Jesus é o Senhor.